Olá, seja bem-vindo ao programa de capacitação em dosimetria interna. Eu sou Arley Oradu e iremos falar sobre unidades e grandezas. Começamos falando sobre dosimetria. Dosimetria significa medida da dose, ou seja, nós iremos realizar a medida, quantificar o quanto de dose o paciente recebeu. Mas para realizar essa medida, precisamos de equipamentos que realizem tal medida. Para fazer a medida de radiação, nós usamos dosímetros. E em medicina nuclear, como é realizada essa dosimetria? Nós não podemos inserir dosímetros dentro do paciente para poder saber o quanto de dose ele recebeu. Então, o termo mais correto, mais aceitável, seria avaliação de dose interna, porque nós não iremos realizar uma medida de fato, e sim iremos estimar, por meio de outras medidas, de outras quantificações, a dose que o paciente recebeu. Mas, na área de medicina nuclear, é comumente empregado o termo dosimetria interna, e é o termo que iremos utilizar daqui para frente, inclusive está no título do nosso programa de capacitação. Bem, começando com as grandezas, a primeira grandeza e a grandeza fundamental da dosimetria é a dose absorvida, que é o que nós queremos identificar, e ela nada mais é do que a energia absorvida por unidade de massa, ou seja, dEm. E como ele está no sistema internacional e tem dimensão de energia por massa, a sua unidade é joule por quilograma. Mas na dosimetria, nós utilizamos a unidade Gray. Passamos agora a falar sobre a grandeza de fração absorvida. Vamos entender ela aos poucos. Começamos com uma região fonte, chamada de S. Nós temos uma região alvo chamada de T. A região fonte é aquele órgão que irá se ligar aos radionuclídeos por meio de radiofármacos e irá emitir radiação. Então, aquele órgão que está emitindo radiação vai ser considerado um órgão fonte. Então, nós temos a região fonte emitindo radiação. Mas, como os radionuclídeos eles não emitem apenas um tipo de radiação com um tipo de energia, e sim várias energias da mesma radiação e de radiações diferentes, para início do nosso entendimento, vamos simplificar e dizer que a nossa região fonte emite apenas um tipo de radiação com uma única energia, que vamos chamar de E0. Essa energia que sai da região fonte, ela é absorvida na região alvo, mas não é a mesma energia que saiu da fonte, é apenas uma parte dessa energia. Ela foi perdendo energia ao longo do caminho e ela recebe apenas uma energia, é depositada uma energia E. Então podemos definir fração absorvida como sendo o φ é o símbolo que identifica a fração absorvida de um órgão em um órgão-alvo devido a um órgão-fonte é igual a E sobre E0, essa fração da energia inicial. Ok, mas como eu falei, os radionuclídeos eles não emitem apenas um tipo de energia e um tipo de partícula. Aqui vamos considerar que esta região fonte agora emite um tipo de partícula, mas com mais de uma energia 0, uma energia 1 e assim por diante, até chegar a uma energia EI. Então, agora nós podemos escrever a fração absorvida da forma completa, que vai ser fração absorvida para a energia I num órgão-alvo devido a um órgão-fonte é igual a energia absorvida no órgão-alvo, que é o E, dividido pelo somatório de todas as energias multiplicada com sua respectiva probabilidade de emissão. Ok, agora falando sobre taxa de dose. A taxa de dose ela é proporcional à atividade na região fonte multiplicado pela energia absorvida na região alvo e tudo isso dividido pela massa da região alvo. E como nós vimos no slide anterior, a energia depositada na região alvo ela pode ser determinada a partir da fração absorvida, que é a energia multiplicada pelo somatório de todas as energias e suas probabilidades. Ao fazermos uma álgebra, nós isolamos a energia depositada e temos esta equação aqui para a energia depositada. Então, vamos tirar o sinal de proporcionalidade, inserindo uma constante de proporcionalidade, um K,
e multiplicar pela atividade no órgão fonte e isso multiplicado pela energia absorvida no órgão-alvo, ou seja, aquele somatório de todas as energias emitidas com suas probabilidades multiplicado pela fração absorvida naquele órgão-alvo devido ao órgão-fonte em questão. Tudo isso dividido pela massa do órgão-alvo. Essa constante K ela é uma constante de proporcionalidade e ela que vai definir a unidade que nós vamos adquirir no final da taxa de dose. Se vai ser em grays por segundo ou rad por hora. E então, para cada um tipo de unidade, ela assume um valor diferente. Aqui nós temos um valor para a constante que vai nos fornecer uma taxa de dose em grays por segundo. Ok, voltando a observar a taxa de dose, nós vemos que aqui nós temos apenas dois termos, a fração absorvida e a massa, que estão ligadas ao órgão-alvo. Então, nós podemos juntar esses dois termos, fazer essa divisão e nós iremos adquirir uma nova grandeza, podemos dizer assim, que vai ser a fração absorvida específica para aquele órgão em questão. E aí podemos reescrever a taxa de dose como desta forma aqui, menor, substituindo o φzinho por um φ grandão, que ele é a fração absorvida específica, que nada mais é do que a fração absorvida dividido pela massa do órgão. Continuando aqui com a equação da taxa de dose, como nós vimos, ela é uma taxa, ela varia no tempo, então ela está variando no tempo. E de todos esses termos que temos aqui, apenas a atividade é que varia no tempo. O resto tudo vai ser constante no tempo. Então, quando fizermos a integral dessa taxa no tempo, de 0 ao infinito, nós vamos ter apenas a integral da atividade. E aí nós chegamos na equação genérica da dosimetria interna, que ela é dada como a dose é igual a constante de proporcionalidade multiplicado pela energia absorvida, que é todo este termo aqui, né, que nós vimos, que é o somatório de todas as energias emitidas com suas probabilidades, multiplicado pela fração absorvida no órgão-alvo devido a um órgão-fonte, e isso tudo dividido pela massa do órgão-alvo. E como eu disse, tudo isso é constante no tempo, sai da integral, ficando apenas a integral da atividade no tempo. Esta integral da atividade no tempo, nós damos um nome especial, que é uma outra grandeza, que é chamada de atividade acumulada. Nós veremos no próximo slide um pouquinho sobre ela. Então, podemos reescrever a equação genérica, substituindo a integral pelo seu termo da grandeza, que é um A pontinho em cima, que significa atividade acumulada, que a atividade acumulada é igual à integral da atividade no tempo. E aqui podemos observar ainda que nós temos a dose no órgão-alvo agora, é o somatório de todas as contribuições dos órgãos-fonte, porque nem sempre o órgão-alvo não vai receber a irradiação apenas de um órgão-fonte, ele recebe irradiação de vários órgãos, porque o radionuclídeo vai se ligar em mais de um órgão. Por exemplo, nós podemos administrar um radioisótopo que vai se ligar no fígado, no baço e no pâncreas. E aí nós queremos saber a dose que o fígado recebeu. Então, a dose no fígado vai ser o somatório das doses que o fígado recebeu devido ao baço, a dose que o fígado recebeu do pâncreas e a dose que o fígado recebeu devido ao próprio fígado. Uma autoirradiação, ele tem uma autodose também, porque ele se autoirradia. Então, ao somarmos essas três doses, nós iremos assim obter a dose no fígado. Continuando, vamos falar agora um pouco sobre a atividade acumulada. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre minha vida efetiva. Bem, a minha vida ela depende de uma constante de decaimento. No caso, a constante de decaimento efetiva é o somatório das constantes de decaimento física e biológica. E nós podemos reescrever ela e chegar ao tempo de meia vida efetivo. Nós chegamos nesta equação se lembrarmos da relação entre constante de decaimento e tempo de meia vida. Aí nós ficamos reescrevendo os tempos, as constantes de decaimento em função do tempo de meia vida,
e depois fazendo a álgebra, nós obtemos o tempo de meia-vida efetivo, que é a relação entre o produto e a soma dos tempos de meia-vida física e biológica. E a atividade acumulada? Nós temos aqui um gráfico da atividade, que ela varia no tempo, e ao realizar aquela integral, que a integral da atividade no tempo é a atividade acumulada, e a integral é a área sobre a curva, neste caso a curva da atividade, esse valor que ele irá nos fornecer é a atividade acumulada. E o que ele nos diz? Ele nos diz o quanto de transformações ocorreram naquele determinado tempo. Quantas desintegrações foi que aconteceram em todo o tempo que aquele órgão estava sendo um órgão-fonte, quanto ele estava emitindo radiação. Agora vamos ver a equação da atividade acumulada. A atividade acumulada ela é a integral da atividade no tempo. E a atividade é a atividade inicial multiplicada por um fator de decaimento, que depende de uma constante de decaimento efetivo. E como essa integral vai de 0 a infinito, nós ficamos com o resultado sendo a atividade acumulada igual à atividade inicial dividido pela constante de decaimento efetivo. Lembrando novamente da relação entre constante de decaimento e tempo de meia-vida, nós podemos reescrever a equação da atividade acumulada como sendo a atividade acumulada é igual a 1,44 vezes o tempo de meia-vida efetivo vezes a atividade inicial. E a sua unidade é becquerel por segundo. Embora ela tenha tempo, dimensão de tempo, ela não representa tempo. Lembrando, ela é a quantidade de transformações que ocorreram naquele tempo. É isso que a atividade acumulada nos dá. Bem, e essa foi a aula sobre unidades e grandezas e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.